Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar na rede social, vamos acompanhar a nossa live aqui na Fabra. Hoje, como prometido, alguns dias anteriores, nós vamos conversar um pouco sobre o histórico da educação física no Brasil e no Espírito Santo, como que esse curso foi escolarizado, por que criado um curso de educação física. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Tiago, sou professor aqui da Faculdade Fabra e sejam todos muito bem-vindos. Então, à medida que eu for falando, se vocês quiserem interagir, fazer pergunta, mandar beijo, abraço, coraçãozinho, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Uma coisa importante de se analisar é refletir por que a educação física ela foi escolarizada. Você já parou para pensar nisso? Por que existe uma disciplina chamada Educação Física dentro da escola? A educação física escolar ela é uma disciplina que ela é diferente das outras disciplinas. Claro, ela tem um caráter teórico, mas também tem um caráter prático. Muitas das vezes, o caráter prático ele se sobressai ao caráter teórico. Na maioria das vezes é o que mais ocorre nas escolas. Você que está acompanhando essa live, se lembrar dos tempos de educação física, das aulas de educação física, possivelmente você já jogado ou participado de diversas modalidades esportivas, jogos e brincadeiras, treinamentos, aquecimento, alongamento, dentre diversas atividades que é possível ser explorada numa aula de educação física. Mas como esses conteúdos, esses assuntos entraram e foram escolarizados? É isso que nós vamos começar a procurar entender. Primeiro é importante saber que a educação física ela não surgiu por acaso. Existem alguns estudos que, ainda mais quando se fala sobre a história da educação física, que indicam que a educação física ela foi construída desde a época do homem primitivo. Isso é uma das vertentes. E aí foi evoluindo, a educação física foi evoluindo, a educação física foi passando pelos hindus, pelos egípcios, pelos chineses, depois pela Europa, pelos gregos e foi se desenvolvendo até se tornar uma cultura esportiva, que é o que mais está em vigência hoje em dia, que é a cultura esportiva dentro das escolas. Vou dar um oi aqui para Clara Mello, que está nos acompanhando aí, muito obrigado. Convide seus amigos também para poder participar. Vai compartilhando aí, vai curtindo, vai chamando a galera aí para poder estar acompanhando a nossa live, tá bom? Vai ser muito interessante ter a presença de vocês, porque isso aqui é para vocês, para a gente poder conversar, para nós podermos interagir, para a gente trocar ideias e aí entender um pouco mais sobre a educação física brasileira, tá certo? Então vai acompanhando a gente aí, um grande abraço para você. Então, voltando aqui ao assunto, existem diversos pesquisadores da educação física e da história e da educação que procuraram estudar a escola e a educação física. Eu posso citar alguns trabalhos de alguns professores que são professores pesquisadores, que talvez sejam pioneiros na área de pesquisa dentro da história da educação física, como a Silvana Gellner, como Maldo Betti, Walter Brach, Miriam Jorge Ward, Omar Schneider, Amarílio Ferreira Neto, Vitor Andrade Melo, Meili Linares, Tarcísio Mauro Vago e por aí vai. São diversos professores, autores, muitos deles ainda estão atuando dentro de campos de pesquisas, outros já se aposentaram, mas deixaram a sua contribuição, e ele dentro das suas pesquisas trouxeram alguns resultados de pesquisas que eles colheram sobre a história da educação física e a história da escolarização no modo geral. Então, para a gente começar a entender um pouco como a educação física foi escolarizada, é preciso entender o papel dos militares e dos médicos higienistas dentro desse processo, principalmente no Brasil. Existe uma tese de doutorado de uma professora chamada Fernanda Paiva,
que ela vem discutindo sobre o movimento higienista oitocentista. O que seria o movimento higienista oitocentista? O movimento higienista era um movimento que procurava fazer com que as pessoas tivessem uma raça pura. É basicamente aquilo que foi feito por Hitler, tentando trazer uma supremacia de uma raça em detrimento de outra. E ela fez essa pesquisa por volta dos anos de 1800. Ali ela consegue explicar um pouco sobre a importância da classe dos militares e a instrução médica para criar esse movimento. Não vou entrar muito em detalhes sobre esse assunto, mas é importante nós pontuarmos a importância dos soldados, a importância dos militares e dos médicos na construção da educação física no Brasil. Você que está por dentro do assunto da educação física, você que é estudante de educação física, já ouviu ou já deve ter ouvido falar sobre os métodos ginásticos. Os métodos ginásticos mais comuns no Brasil é do método a ginástica sueca, ginástica alemã e ginástica francesa. Tem outros métodos, vou citar apenas esses três, mas existiam diversos métodos. O que seriam os métodos ginásticos? Eram forma de educar o corpo. Por exemplo, a ginástica sueca era uma ginástica voltada para a ortopedia, para endireitar os corpos, para a postura. A ginástica francesa, uma ginástica que desenvolvia o corpo de uma forma integral, foi pensada uma forma integral para o trabalho, para a força, principalmente para o mundo capitalista e industrializado. Mas como surgiram esses métodos ginásticos? Por que esses métodos ginásticos eram difundidos no Brasil? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país miscigenado. O Brasil é um país que possui diversas pessoas de outros países, imigrantes. Então temos imigrantes italianos, imigrantes alemães, imigrantes suecos, portugueses, dentre outros. Esses imigrantes trouxeram consigo a sua cultura. E em alguns estados do Brasil, essas culturas elas foram mais valorizadas em detrimento de outras. Por exemplo, na região sul do Brasil, nós temos a cultura muito forte italiana, a cultura alemã. Mas na região sudeste, nós também temos a presença de cultura alemã, cultura italiana, cultura espanhola. Temos aí uma perguntinha. E aí, eu tenho problemas na coluna. Existe uma Como é que está escrito ali? Me ajuda aí. Eu tenho problemas na coluna. Existe um exemplo específico, uma forma específica. Um exemplo específico? Quando você fala problemas de coluna, então, vale lembrar o seguinte. Eu sou formado em educação física, sou professor de educação física. Dependendo do seu problema, pode ser um problema postural, pode ser um problema, talvez a forma como você se abaixa para pegar algum tipo de objeto. Eu não sei com que você trabalha durante o seu dia a dia, se você pega muito peso, mas o importante é que problema de coluna ele tem que ser investigado por médico ortopedista, tá bom? Então, se você... Claro, existem diversos problemas de coluna, cifose, escoliose, dentre outros, então tem que ser investigado. O mais indicado é procurar a ajuda de um médico ortopedista para poder estar avaliando o seu problema, tá? Então vamos... pessoal, se tiver pergunta, pode mandar, tá bom? Estou aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. Aquilo que for da minha área de conhecimento, eu vou estar colaborando com vocês. Aquilo que não for, a gente pode tentar dar um direcionamento, tá certo? Então, voltando aqui para os métodos ginásticos que eu estava falando. O Brasil, dentro das escolas, aí a gente vai começar a entender as escolas brasileiras. Pensa o seguinte, a escola lá no século XIX era uma escola que valorizava muito o conhecimento intelectual. A educação física, naquele contexto não era nem chamada educação física, eram métodos ginásticos. Os métodos ginásticos estavam inseridos dentro das escolas, né? Então, o que acontecia? Já ouviu falar do dualismo cosmológico de Platão? O que seria isso? Seria o corpo divisível entre mente e corpo.
A mente seria a parte intelectual e o corpo voltado para o trabalho, voltado para o esforço. Na Idade Média, o corpo também foi visto como símbolo do pecado, então existia uma negação do corpo naquele período. Então, todas essas influências acabaram por ajudar a moldar a educação física e a escola. Pensa o seguinte, as disciplinas escolares que nós temos hoje, português, matemática, história, geografia, são disciplinas que às vezes são até mais valorizadas do que outras, como artes, música, educação física. Tem uma perguntinha aqui, eu já volto no assunto que eu estou falando, mas eu vou tentar responder essa pergunta. Tem diferença entre da academia para a escola? Tem muita diferença. A escola, primeira coisa que a escola, a educação física escolar, ela não tem por objetivo, atualmente, formar atletas ou desenvolver algum tipo de habilidade muito específica. A academia, ela tem porque assim, essa pergunta ela precisa de uma outra pergunta anterior para poder entender, né? Quem é o profissional habilitado para atuar nas academias e nas escolas com educação física? Aí você vai me responder, é o professor de educação física. Tudo bem, tá certo? Ambos são professores de educação física. Vou dar um oizinho aqui para a Vanessa. Todos são professores de educação física, mas a formação é diferente. O professor de educação física ou o educador físico que trabalha nas academias, ele tem uma formação ou licenciatura plena ou uma formação de bacharel em educação física. Hoje, desde 2006, foi dividido o curso de educação física em duas modalidades, licenciatura e bacharelado. Coube aos bacharéis em educação física atuarem em clubes, associações esportivas, academias, dentre outros. Já os licenciados, licenciados em educação física, eles atuam exclusivamente em âmbito escolar. Então, um profissional de educação física, que ele tem apenas a licenciatura em educação física, ele só vai poder atuar dentro da escola. O profissional que é bacharel em educação física, ele não poderá atuar dentro da escola, apenas em ambientes como academia, clubes, etc. Cadê a perguntinha de novo, só para a gente poder voltar aqui a pergunta do nosso amigo ou da nossa amiga? Tem diferença da academia para a escola? Então, entendendo que o profissional de educação física que atua na escola, ele atua de forma diferente nas academias, tem sim diferença. A academia, você pode entrar na academia por diversos motivos, desde para emagrecer, ou para ganhar massa muscular, ou simplesmente para manter um condicionamento físico. Dentre outros, existe uma infinidade de interesses para o público voltado para a educação, o público voltado para a academia. Na escola, nós trabalhamos com a cultura corporal do movimento. Gi, está na sala, está com saudade, também estamos com saudade. A Gi é a Gislaine, né? Está nos acompanhando lá do Pará, não é isso? Um abraço para você, Gislaine. Então, dentro da escola, nós trabalhamos com a cultura corporal do movimento. O que seria isso? Assim, eu não ia entrar nesse assunto nessa palestra, mas de forma mais geral, o objetivo da escola é poder proporcionar ao aluno o maior campo de experiências possíveis dentro de uma cultura corporal do movimento. Então, ele vai poder participar de jogos com bola, de atletismo, jogos e brincadeiras. A educação física na educação infantil tem uma outra realidade. Então, nós temos uma infinidade de interesses dentro de ambas as áreas, mas sim, tem diferença entre educação física na academia, ou o profissional de educação física que atua na academia, e o profissional de educação física que atua nas escolas. Tá certo? Pessoal, fica à vontade para mandar a sua pergunta, tá bom? Agora eu até me perdi aqui aonde que eu estava. Eu estava falando sobre os métodos ginásticos, não era isso? Ou já tinha falado sobre os métodos ginásticos e já estava entrando num outro assunto, que é do dualismo cosmológico de Platão. Exatamente, acabei de lembrar aqui o assunto que nós estávamos tratando. Então, voltando lá, para a gente não perder o raciocínio, a escola, ela trabalha de forma diferente.
ela tem a tendência de dividir corpo e mente. Isso às vezes até mesmo sem perceber, não é de uma forma intencional. A forma como é tratada as disciplinas de matemática, história, geografia, é uma disciplina mais intelectual. Claro que dependendo da dinâmica da aula, pode ser feita uma aula prática, uma aula de campo, tudo bem. Não estou criticando, só estou falando o que ocorre na atualidade, tá bom, pessoal? E já fica para o lado da educação física, da educação artística, a parte mais motora, manual, um trabalho que talvez não seja, entre aspas, tão intelectual, mas seja um trabalho mais de saber fazer, entende? E esse tema ele foi objeto de debate por volta ali da década de 70, né? Então, na década de 70 nós temos aí uma discussão muito grande com relação ao papel da educação física dentro da escola. Isso foi uma crise do paradigma da educação física, por volta da década de 70 e década de 80. Mas para a gente poder resumir aqui como que a educação física entrou no ambiente escolar, nós temos que entender que no Brasil a educação física ela começou, claro, com os militares, né? Os militares teve um papel muito influente na educação física, até porque existia a Escola de Educação Física do Exército. E o que é a Escola de Educação Física do Exército? Preparava os militares, né, com treinamentos físicos. E esse conhecimento ele foi passado para a escola, mas não de uma forma militarizada. E no ano de 1931, no estado do Espírito Santo, nós tínhamos como um interventor federal chamado Capitão João Punado Blay, que depois se tornou o governador Blay. Talvez muitos de vocês conheçam por governador Blay. E naquele período havia um ministro chamado Francisco Campos. Francisco Campos, ele foi o responsável por meio de um decreto, introduzir a educação física como componente curricular obrigatório no ensino secundário para todo o Brasil. E como fazer para que tivesse professores de educação física naquele período? Tiveram que criar cursos de educação física e era chamado de curso de emergência de educação física. No Espírito Santo, nós tivemos o primeiro curso de emergência de educação física do Brasil. Tem ali uma discussão se São Paulo foi o primeiro, se foi o Espírito Santo. É claro que no papel, o curso de educação física de São Paulo, ele inaugurou primeiro. Porém, foi no Espírito Santo que formou a primeira turma de professores de educação física civis no Brasil. Lembrando que antes de 1931, a educação física era dada lá para os militares, né, pela Escola de Educação Física do Exército. Depois disso, depois do decreto de Francisco Campos, em 1931, a educação física ela passou a ser obrigatória na escola. Então, é bom ressaltar isso. E quem eram esses professores de educação física? Como o decreto exigia que a educação física deveria ser obrigatória, não havia um tempo hábil para criar um curso muito longo. Então, qual foi a sacada da época? Pegaram os professores, que eram professores normalistas, traduzindo em minhas palavras, seria como se fosse o professor regente de classe hoje, né? Professor de primeira, quinta série, só para você poder ter fazer uma análise do professor normalista com a nomenclatura que nós utilizamos atualmente. E deram uma formação de educação física intensiva para esses professores. O primeiro curso de educação física a formar professores foi aqui no Espírito Santo e o curso durou 2 meses. Era como se fosse uma capacitação. De maneiras gerais, o que foi introduzido? O método francês de ginástica, ele foi oficializado. Lembra lá no início da nossa live que eu falei sobre os métodos ginásticos, que existiam vários? Então, dentro desses métodos ginásticos, introduzido o método francês de ginástica como o conteúdo a ser trabalhado nas escolas de educação física. Então, foi por meio desses primeiros professores de educação física esses primeiros professores que receberam uma capacitação para poderem aplicar o método francês de ginástica nas escolas, e esses foram os primeiros professores
de Educação Física do Brasil. E isso começou aqui no Espírito Santo. O curso de Educação Física acontecia no estádio Governador Blay, que futuramente, posteriormente, ele fica ali naquela região de Jucutuquara, onde é o atual IFES de Vitória. Tá bom, pessoal? Mas olha, tem muita coisa para falar, mas o mais importante é que a gente pôde ter um bate-papo aqui, meio que breve, poder introduzir a vocês um pouco sobre a história da Educação Física, como o curso de Educação Física chegou aqui no Espírito Santo e como esse curso de Educação Física ele se espalhou pelo Brasil. Tá bom, pessoal? Mas olha, você aí que está acompanhando a nossa live, você que tem vontade de estudar Educação Física, se interessou sobre o assunto, se inscreva aqui no nosso vestibular da Fábria, procure saber, entra no nosso site, vai ser um prazer ter você aqui conosco. E você que já é aluno da nossa instituição, agradeço você por estar acompanhando e convido seus amigos também para fazer parte dessa equipe, tá joia? Um beijo para vocês, um grande abraço, até a próxima.